Amém. Uma levantou, não está chorando, que não deu. Isso do quê? Amém. Vamos, esse lugar aqui é diferente, esse lugar aqui as crianças ficam à vontade, amém? Ainda não temos escolinha, vamos chegar lá. Isso aí, vocês estão orando? Não tem que orar, por isso que chegou a escolinha. Explica que chegou a escolinha. Por isso que a Bíblia fala que temos que ser igual criança. Não. Bem, todos já abriram? Êxodo 14. Amém. Feche seus olhos que eu vou orar pela palavra. Amém. Senhor, nesse momento, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, a direção, Senhor, e que o Senhor venha trazer o governo dessa mensagem, dessa palavra, Senhor. Senhor, faça segundo o teu querer, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor. Toca nos corações, Senhor, na mente de cada um dos seus filhos que estão aqui, Senhor. Mostra aquilo que o Senhor quer mostrar a cada um deles em nome de Jesus. Eu entrego agora o meu coração disponível àquilo que tu queres fazer neste lugar, Senhor. Seja a tua vontade e não do homem. Arranca todo o ego, toda vontade minha, Senhor. E que o Senhor cumpra aquilo que tu queres falar com teus filhos nesta noite. Que eu me incluo junto, Senhor Deus. Nesse mesmo propósito, assim como o Senhor fala com teus filhos, o Senhor fala comigo. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. No livro do Êxodo, capítulo 14, do primeiro versículo em diante, eu vou estar lendo com vocês. Deus anuncia a ruína dos egípcios, é o título da mensagem. E essa mensagem fala assim, logo no primeiro versículo. Então disse o Senhor a Moisés. E aqui é Deus falando com Moisés. Entenda isso, eu quero que você grave sobre isso. Então disse o Senhor a Moisés. Mantenha isso dentro do seu coração para você não esquecer dessa mensagem, que é Deus que está falando com Moisés. E vamos continuar. Diz aos filhos de Israel: voltem e se acampem junto a Pi-Hairot, entre Migodol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zephon. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Essa parte aqui, irmãos, é Deus falando para Moisés o que vai acontecer, está entendendo? Eu quero que vocês compreendam isso. Deus está falando para Moisés que isso vai acontecer. Eu vou continuar para vocês entenderem. E ele continua falando: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, deixando ir Israel para que não nos sirva? Assim, aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros, e o exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairot, diante de Baal-Zephon, onde lá no começo Deus falou com Moisés. Está entendendo? Que Deus já tinha falado para Moisés que isso ia acontecer. Então Deus já tinha avisado a Moisés que isso ia acontecer. Ele já tinha falado. E continuando, aproximou-se Faraó. Os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás dele. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá, para que morramos nesse deserto? Para que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? O povo de Israel falou para Moisés: é porque não tinha cemitério lá? Por isso ele trouxe para o deserto para morrer, para ficar aqui?
O povo de Israel estava falando para o seu pastor, para o seu líder: por isso você me tiraste de lá, por isso você me libertaste do cativeiro, para morrer aqui no deserto. Deus já sabia de tudo isso, já tinha falado isso com Moisés. Eu quero que vocês gravem isso no coração para vocês compreenderem o que Deus fez. Ele é o dono do milagre. Não é isto que dissemos no Egito: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eu vou parar aqui uma parte, mas vou continuar, irmãos, para vocês entenderem o que Deus está fazendo. Aqui Deus já tinha falado lá no começo com Moisés. Já tinha conversado com ele e falado com ele: meu filho, não se preocupe. Vocês vão se encostar perto do mar, se acampar lá. Mas não se preocupe, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele vá atrás de vocês, porque o meu nome vai ser glorificado. Deus falava com Moisés, todos aqui sabem disso. Todos aqui conhecem isso. Mas o povo de Israel temeu e achou que iam morrer no deserto. Mas Moisés, o seu líder, falou: não temas, não temais. Acredite, essa peleja é para glorificar o nome de Deus. Creia no milagre. Creia. Acredite que é para exaltar o nome dele. Creia. Ele hoje está falando comigo e com vocês que estão aqui. O que você está passando hoje é um propósito que o Senhor tem para a sua vida, para você crescer. Isso é crescimento de Deus para a sua vida. É porque você tem um chamado, você tem um propósito. Acredita nisso, irmãos. Creia. Eu vou falar algo para você nesta noite, irmãos, para que você fixe isso no seu coração. Acredite, Moisés era o único que ouvia a voz de Deus naquela época. Isso aqui é Velho Testamento. Moisés era o único que ouvia a voz do Senhor. Era o único com um chamado de líder. Era o único com um chamado de pastoral. Era o único que Deus chamou, sabe? E falou assim: é você que vai libertar o meu povo. Mas venha para o Novo Testamento, irmãos. Venha para o novo que você está vivendo hoje, onde o Senhor vai aos céus, sabe? Depois da morte dele na cruz, ele ressuscita, ele vai aos céus, e subindo aos céus ele fala: deixarei sobre vocês o meu Espírito, o meu Consolador, alguém que vai fazer vocês fazerem algo maior do que eu já fiz. Deixarei alguém contigo que vai falar com você o tempo todo. Deixarei alguém contigo que vai ministrar o seu coração, vai te dar a direção do que fazer. Deixarei alguém contigo que vai fazer igual eu fazia, sabe? Na época de Moisés. Porque ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Ele é os três, ele é a Trindade. E se você crê que ele é a Trindade, ele falava naquela época e ele fala hoje em dia ainda. E é assim que ele trabalha. Se você está aqui nessa noite é porque você tem um propósito e você tem um chamado. Esse lugar é para pessoas específicas. Esse lugar é para levantar pessoas, é para mostrar para pessoas a direção do que fazer. Esse lugar não é para deixar você sentado aí. Esse lugar é para te levantar com um grande propósito, para mudar vidas que estão do seu lado. Lugar onde eu não posso pisar. Lugar onde Jaqueline não pode pisar. Lugar onde Michael não pode pisar. Lugar onde Vanessa não pode pisar. Lugar onde Givanildo não pode pisar. Lugar onde o seu Ricardo não pode pisar. Lugar onde vocês que estão aqui. Cada um tem o seu propósito, tem o seu chamado. Cada um tem a sua direção. E naquela mensagem, naquele momento onde Moisés passava, onde Moisés vivia, era só Moisés. Hoje não, irmãos. Entenda, hoje Deus está chamando você, Deus está chamando você, Deus está chamando você, Deus está chamando você, você. Deus está chamando vocês que estão aqui hoje. Tem um propósito, tem um chamado. Você não está aqui hoje à noite para ouvir algo que vai falar para você assim, ó. Não, pode ficar sentadinho aí porque eu estou trabalhando no seu coração. Estou ministrando algo dentro de você, fique aí. Espere um momento, não. Esse lugar não é para isso, irmãos. Esse lugar é para te levantar da cadeira. Esse lugar é para te dar um direcionamento, uma posição. Glória a Deus, aleluia. E é por isso que é difícil ficar aqui. É por isso que é difícil levantar e estar aqui. É por isso que é complicado chegar na hora certa. É por isso que é complicado se levantar do sofá. É por isso
se levantar, é complicado se levantar da cama, é por isso que dói, é por isso que machuca, porque Satanás não quer que você descubra isso. O inimigo não quer que você descubra isso, irmãos. O inimigo não quer que você saiba que você tem um chamado e tem um propósito. O inimigo não quer, ele trabalha, porque ele veio com isso, sabe? Lá em João fala, ele veio com um propósito. E se ele veio com um propósito, se é esse o propósito dele, do inimigo, ele vai fazer com afinco, com seriedade o que ele quer fazer. O que ele foi chamado para fazer. O que ele se separou para fazer. Foi escolha dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Foi para isso que ele veio. Entenda. Por que você é difícil chegar aqui? Por que é complicado as pessoas entenderem esse lugar? Por que as pessoas ficam sem compreender o que acontece aqui? Porque não é Jefferson e Jaqueline não, irmãos. Não é Jefferson nem Jaqueline. Não. É Deus que abriu esses portões com esse chamado que está aí, para dar uma direção a cada um de vocês. Assim como fez com Moisés. Esse é o propósito. Pensa, Pai. Esse é o propósito. Esse é o nosso chamado. Moisés, muitos podem pensar quantas mil pessoas que ele liderou. Como difícil foi. E foi difícil. Imagina um homem só para liderar tanta gente. Tenta imaginar você com isso tudo. Isso naquela época. Porque muitos não poderiam sentir o que Moisés sentiu, ver o que Moisés vê, ouvir o que Moisés ouvia. Muitos não podiam viver isso, porque morreriam. Não suportariam. Por isso que ele foi escolhido como um propósito. Só que isso passou. Isso foi Velho Testamento. O Novo Testamento, a qual Deus escreveu com um grande chamado para os seus filhos. O ide e pregar o evangelho a toda criatura. O ide não é só para mim, Jaqueline. O ide é para todos. O ide é para todos. Deus não te chamou para você ficar dentro de casa. Deus não te chamou para você ficar parado. Isso queima dentro de você. E se você está aqui hoje, você vai ser levantado hoje. E se você está aqui hoje, você vai ser direcionado hoje. Você tem um propósito, você tem um chamado. Mesmo com tanta dor que você já tem vivido e tem passado, não se importe com isso, porque a sua dor vai levantar outras pessoas. Porque tem outras pessoas que também precisam ouvir isso de você. Tem outras pessoas que precisam saber a dor que você sente. Tem outras pessoas que precisam ouvir, sabe, o que você está vivendo. Olha, você acha que você está sofrendo? Eu também sofri, eu também passei por isso, mas Deus me levantou. Amém. E se Deus me levantou com um propósito, com um chamado, está aqui o meu chamado. Você está na minha frente e você está me ouvindo. Então se você está me ouvindo, é porque eu preciso te levantar. Esse é o meu chamado. Então acredite, irmãos, que Deus te chamou com um grande propósito. Creia nisso, creia. Eu vou continuar aqui, sabe? A partir do 15 até o finalzinho aqui, para você entender o que é o propósito de Deus na minha vida e na sua, através da vida de Moisés. Para você compreender o que Deus está te chamando, irmãos. Eu vou seguir aqui onde eu parei. Escuta só isso. Seguindo no 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Sabe por que o Senhor falou isso para Moisés, irmãos? Porque lá no começo, no versículo 1, Deus já tinha falado para Moisés o que ia acontecer. Então Moisés não pedia, não precisava gritar a ele. Moisés já sabia o que ia acontecer. Está entendendo? Então se a coisa está apertada, está difícil, irmãos. Sabe, se está complicado, você está sem entender a falta de dinheiro, a falta de carinho, a falta de amor, a dor demais, a dificuldade maior, você está sem compreender, mas você já ouviu do profeta falar assim: olha, não se preocupe, Deus está no controle, Deus tem um propósito nisso tudo, entenda, a sua dor não é maior do que a dor do Pai de Cristo, não é maior do que a dor dele, do propósito que ele te chamou, entenda isso. Compreenda isso. Ele está falando comigo e você nessa noite. Que você tem um grande chamado, um grande propósito. Compreenda isso. Compreenda. Ele está falando aqui: por que tu me clamas? Por que me chamas? Por que fala comigo? Se eu já te falei lá no começo, no primeiro versículo. Vocês vão se acampar lá na beira do mar? Sabe?
e eu vou endurecer o coração do faraó, para ele que fale até vocês. Mas não se preocupe, não é para a morte, não. É para exaltar o meu nome. Não se preocupe. É loucura. Mas o homem não consegue enxergar isso, sabe? O homem não consegue ver isso. Sabe por que não consegue? Porque a fé é isso, irmãos. A fé você não vê, mas você acredita. A fé é isso. Você não está vendo um caderno na sua frente, mas você acredita que tem um caderno na sua frente. Você não acredita que existe um Deus, sabe? Porque você não está vendo. Alguns pensam assim. Você não está vendo, não, Jeff. Isso é loucura. Você é louco. Sabe? Você acredita num Deus que não existe. Sabe? Algumas pessoas falam isso. Mas eu não. Eu posso não ver, mas eu sinto. Eu escuto. Ele me direciona. É assim que ele trabalha. É assim que ele trabalha. Então aqui, Deus está falando com ele. Por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. 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 Como o Lucas estava falando aqui, sobre reunir tal hora, fazer isso, aquilo outro, o quintal do clamor, o que não sei. Sabe, levantar 3 horas da manhã, o que for, usar o telefone e chamar para... Isso é marchar. Isso é você acreditar no impossível. Crer no milagre. Crer que é Ele que vai mudar toda a história. Porque o mundo espiritual existe. Mande eles marcharem. Mande eles se levantar. Então se seu pastor falar para você assim, olha, ora. Levanta, lembra, Ricardo? Ora. Lembra, Érica? Lembra? Levanta aí, lembra, tia Jandira? Vambora. Luísa, vambora. Ora. Isso é marchar. Isso é crer no impossível, crer no acreditável. Porque a criança quando saiu, a criança quando nasceu morta. Nasceu sem se mover, sem se mexer. Sabe, a Aira estava olhando e a Aira falou assim, ela não chora. Ele não chora, ele não se mexe, ele fica assim. Então aos olhos do ser humano, sabe, aos olhos do homem estava morta. Sabe, a mãe da Aira quando saiu de lá dentro, olhou para mim e falou assim, chorando, falou assim, eu estou falando para você para exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Para viver isso que está falando aqui. É para exaltar o nome dele. Por isso eu estou te falando. Quando ela saiu, a mãe da Aira olhou para mim, depois que a Alisson saiu de perto dela, ela me abraçou e falou assim, chorando. O médico disse que ia fazer de tudo para salvar dele. E chorava muito. E ela ainda falou assim, vivi isso com minha mãe, vivi isso com meu marido, por que Deus está fazendo viver isso de novo com meu neto? Eu falei, não, esse é diferente. Esse é diferente. Esse veio com um propósito, veio com um chamado. Chamei minha esposa que já estava lá, eu estava lá com ela. Botei a mão sobre o Alisson, sabe, junto com minha cunhada. E falei, minha filha, Deus te ressuscitou. Agora é a hora de vocês lutar pelo seu chamado. Vamos lá, bota a mão em Alisson. Vamos lá e começa a clamar, Deus ressuscita. Ressuscita, 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 ressuscita. E a criança está aí, irmãos. Está aí, sabe. Ele só estava naquele hospital lá, é para exaltar o nome dele, sabe para quê? Porque alguns achavam que ele não poderia ir para um hospital particular, sabe? Pelos olhos do homem que ia levar com as condições dele, ao Senhor Pai, do jeito dele. Ah, meu filho, você quer levar para o hospital particular? Você quer gastar dinheiro que você não tem? Eu vou te mostrar como eu trabalho, meu filho. Eu vou fazer da minha maneira. Não vai achar vaga em lugar nenhum. Só vai achar vaga lá no hospital lá. Para exaltar o meu nome. Deus tem um propósito, irmão, tem um chamado na tua vida. Acredita. É para exaltar o nome dele. É para exaltar o nome dele. Se você não morreu, se você respira e está vivo, é porque você tem um propósito. E o seu propósito vai ressuscitar outras pessoas. Vai ressuscitar outras pessoas. Apenas com meses de vida morreu. E alguns achavam que era impossível ressuscitar. O médico rejeitou. Falou, leva para o cemitério porque está morta. Não posso receber aqui, mas está aqui de pé. Se está aqui de pé, vai ressuscitar outras pessoas. Porque é esse o chamado. Se Deus te levantou de um propósito, se Deus te curou de várias situações, sabe? Se você entrou em vários hospitais, sabe? Se passou por várias doenças e Deus te ressuscitou, é porque você tem um chamado e tem um propósito. Esse propósito não é meu, irmãos. Não é meu, é teu. É teu, é teu, é teu. Não é meu.
Acredita naquilo que Deus te chamou. Creia no propósito. Creia. Se você está aqui ouvindo hoje isso, é porque você tem um grande chamado, tem um grande propósito. Se você está de pé e está fazendo parte disso aqui hoje, creia. Acredite. 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 Esse lugar aqui é loucura, irmãos. É loucura. É loucura. Você tem propósito, você tem chamado. Você tem chamado. Você tem chamado. Acredite naquilo que está dentro do seu coração. Creia, creia, creia. Vai lá, Espírito Santo, incomoda. Levanta do sofá. Levanta da cama. Vai lá, Espírito Santo, incomoda. Faça entrar neste lugar para entender do seu chamado, do seu propósito. Você não morreu, você respira, você está de pé. Você está de pé. Vou continuar, irmãos. Vou continuar. E assim ele fala: endurecerei o coração do egípcio para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. O que Deus quer falar com isso, comigo ou com você? O que o Senhor quer falar comigo e com você a respeito disso, irmãos? É porque quem tem que ser glorificado é o nome dele, na tua família, João. É ele que tem que ser glorificado, não o seu nome, João. É isso que ele fala comigo e com você. É o nome dele que tem que ser glorificado. Você não precisa muitas das vezes abrir a sua boca para falar, mas as suas atitudes, o seu abraço, muda história, sabe? Porque o Espírito Santo está dentro de você e de quem você está abraçando, sabe? Vou lembrar vocês novamente. O Senhor foi aos céus e falou: deixarei sobre ti o meu Espírito, o Espírito Santo, sabe? O Consolador, aquele que vai falar quando tiver que falar, quando você permitir que ele fale. Então isso não cabe só a você, isso cabe a quem está sendo abraçado também. Tá entendendo? São todos, desde pequeno, desde criança, Miguel, desde Gabi, sabe, desde Beatriz, desde Giovana, sabe, desde o pequenininho. Isso cabe a todos eles, desde Lavínia, todo mundo. O Espírito Santo está aí dentro. É Ele que fala, minha filha, é Ele que fala. É Ele que ministra o seu coração para você estar aqui todo culto. Muitas pessoas veem você aqui sozinha, sem pai, sem mãe, sem tia, sem irmão, mas todo culto está aqui. Todo culto está aqui. Não quer nem saber o que pensa, o que acha, ela está aqui. Quero cantar hoje, quero cantar, quero falar, quero isso, quero aquilo outro. Mas está aqui, porque o Espírito Santo está ministrando dentro dela. É esse o propósito dele. É esse o chamado que temos para mudar a história da nossa família, da nossa geração. Com esse chamado, com as suas atitudes, com o seu jeito de agir, com a sua forma de falar. Lembra da luz do culto passado? Lembra? Que foi falado aqui? Lembra? É para isso, irmãos. É para isso. A luz não dói, irmãos. Vocês estão aqui, essa luz está machucando vocês? Não dói. Não está queimando no seu corpo. Não, não está. E se Deus fala que temos que ser luz, por quê? Por que Ele fala isso? E muitas das vezes o seu abrir de boca machuca pessoas. Dói. Aí sabe o que acontece com a luz? Faz isso, irmãos, ó. É só para lembrar. Ela apaga. Ela apaga. Ele chama você para ser luz. E compara, a palavra de Deus está aqui em vários versículos. No Velho, no Novo, várias situações aqui. Seja luz, seja luz, seja luz. Seja candeia do corpo, né? Fala aqui direto sobre isso. Mas a sua atitude machuca. Luz não machuca. A luz está aqui, não dói. Não é fogo, é luz. Ela ilumina. Ela não dói. Se está machucando, ela deixou de ser luz, ela apagou. Mas ele é tão tremendo, sabe? Que a sua atitude de reconhecer perdão, sabe? De falar assim: me perdoa no que eu falei, me perdoa na minha atitude, me perdoa no que eu fiz, me perdoa, me perdoa. A luz se acende apenas ligando o interruptor. Sabe o que é isso, interruptor? É o Espírito Santo, irmão, que está dentro de você. Que você permite que ele fale com você. Que você aceite que ele fale com você, porque ele é limitado. Sabe por que ele é limitado? Porque você limita ele. Nós limitamos o Espírito Santo. Nós limitamos ele. Nós temos limite ao Espírito Santo. Não deixamos ele agir dentro de nós.
Não permitimos que Ele faça o que Ele tem que fazer dentro de nós. Aí Ele nos limita. Mas quando você permite, Ele acende a luz novamente. Ele te reacende novamente. É esse o trabalho de Deus na nossa vida, irmãos. Vou seguir, irmãos, para não sair do foco, para vocês entenderem. Para vocês entenderem. E a gente finalizar com algo tremendo que Deus colocou dentro do meu coração. Vamos lá. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás dele, irmãos. Entenda, está compreendendo? Não sei se você está entendendo aí. Quando o negócio está difícil, está complicado, e você não compreende o que está acontecendo, mas você não é atingido, sabe? Quero que você entenda isso. O negócio está difícil, está complicado. Está muito complicado o negócio. Parece que vai morrer, sabe? Porque você está vendo o povo vindo atrás, sabe? O faraó, sabe? Aqueles egípcios, todo mundo vindo atrás, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Isso quando você tem um propósito e acredita nele, quando você vive com Deus e acredita nisso nele. Quando você acredita nisso, você não tem noção do que está acontecendo, sabe? Os anjos do Senhor estão atrás de você, sabe? Estão ao redor de você, estão te guardando o tempo todo e você não está vendo, mas está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. É isso que o momento aqui fala. O mesmo povo, irmãos, é o mesmo povo que um momento antes falou assim: eu era para estar lá e morrer no Egito. O mesmo povo. É isso que eu estou te falando da lâmpada, é isso que eu estou falando de você quando você se esfria e machuca alguém, sabe? É isso, é a mesma coisa, é o mesmo povo errado. É o mesmo povo com pensamentos errados. É o mesmo povo, o mesmo povo. Deus fala assim: eu tomo conta, eu guardo. É esse mesmo povo. E por que ele não vai fazer comigo e com você? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Se você está pagando preço, se você está vindo para o mundo para ouvir uma mensagem para mudar a sua história, mesmo não querendo, mesmo querendo ficar embaixo da cobertinha vendo televisão, porque eu sei que é difícil, irmãos, eu compreendo isso. Eu também sou feito de carne e osso. Eu tenho meus momentos que eu falo assim: não vou querer abrir o culto hoje não. Vou fechar esses portões e vou ficar embaixo da cama assistindo filme. Você acha que eu sou diferente de alguém aqui? Não. Eu só acredito no chamado que Deus me deu. Eu só acredito e creio naquilo que Deus me levantou e me chamou. Essa é a diferença. Por isso eu não faço, irmãos. Por isso, porque eu acredito. E é por isso que eu falo para todo mundo aqui. Todo culto que me permitirem pregar, eu vou falar sempre a mesma coisa. Pode ter uma mensagem diferente, mas eu vou ter sempre a mesma mensagem. O mesmo algo dentro de mim para levantar vocês da cadeira, para mostrar a vocês a direção e o propósito. Porque Ele faz isso comigo. Ele me acorda de madrugada, Ele me chama meu nome, Ele me catuca de madrugada, Ele me sacode, Ele me acorda, Ele chama meu nome, meu nome. Antigamente eu levava susto, antigamente eu achava que era, sabe, inimigo, demônio. Antigamente eu achava isso, vou ser sincero a vocês, porque eu não entendia isso. Mas hoje eu falo assim: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu te faça? Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Ora, 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 ora. Então, irmãos, quem limita Ele é você mesmo. O que você vivia antes não morreu. Só tem um detalhe: você vai viver muito melhor agora. Você subiu um degrau. Você subiu um degrau. Você passou a ter mais sensibilidade com Ele. Mas eu estou errado, sabe? Eu fiz isso e isso, eu passei por isso, eu não reconheço Ele mais como Deus. E qual é a diferença desse povo aqui? Qual é a diferença desse povo egípcio, desse povo de Israel aqui? Qual é a diferença? Que queria morrer no deserto, que queria continuar sendo preso, sendo cativeiro. Qual é a diferença disso aqui? Entenda isso, do propósito que Deus te chamou. Isso foi naquela época onde você não sentia o Espírito Santo, onde eles não sentiam o Espírito Santo, onde eles não tinham isso, irmãos.
naquela época. Só usava uma pessoa para se ouvir. Hoje diferente, você sente, está aí dentro de você. Tem algumas pessoas que falam para mim assim, tem uma hora que queima dentro de mim. Não é, Daniel? Tem uma hora que arde dentro de mim. É uma coisa diferente, sabe? É algo estranho. É Ele falando contigo, te dando uma direção do que fazer. Não limita Ele. Não limita Ele. Deixa eu continuar, irmão, para a gente encerrar. Vou passar algo para vocês ainda maior. Olha que interessante. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. Ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, as águas foram divididas. Irmãos, eu quero falar essa parte aqui e uma parte antes, que fala assim: o Senhor não deixou se aproximar, sabe, os carros de Faraó ao povo de Israel. Ele pôs aquela coluna de nuvem que estava sobre ele, sobre o povo de Israel, sabe? Ele pôs aquela coluna lá atrás, e a que estava à frente também lá atrás. E tem alguns filmes que vocês foram ver, você vai ver aquela fumaceira, aquela poeirada enorme, e as carruagens não conseguiam passar. Não ia até o povo de Israel. Se vocês forem ver filme, vocês vão ver isso, que fala sobre Moisés. Aí você acha que, qual o propósito desse povo de Israel? Vendo isso tudo, e mesmo assim achar que Deus queria que eles morressem. Vê se você consegue entender isso. Eles viam, não é igual hoje. Eles viam. Eles faltavam pegar, assim, sabe? Era algo palpável, praticamente. Hoje, você sente dentro de você. Hoje, Ele usa também pessoas para falar contigo, mas você sente dentro de você. Hoje está aí Deus falando contigo. Se levanta, se levanta, se levanta e faça aquilo que Deus te chamou. Se levanta para o propósito que Deus te levantou. Se levanta para o chamado que Deus te chamou. Se levanta, sabe? O que aconteceu não foi para se deixar na cama. O que aconteceu não foi para te botar prostrado. Não foi. O que aconteceu foi serviu de experiência para te levantar. Porque você vai mudar a história de outras pessoas. A sua dor não pode te matar. Não pode te matar. Entenda isso. Compreenda o que Deus te chamou. Compreenda. Porque no final disso tudo aqui, irmãos, existe algo lindo e maravilhoso. Como ele começou a falar aqui. Eu levantei o cajado, Moisés falou. Abri o mar. E se passaram uma multidão de pessoas. Elas passaram a seco. A palavra fala. A secos. Existem estudos científicos que falam assim, realmente aconteceu isso numa época, sabe? Se você procurar ver, você vai ouvir isso. Mas não foi bem assim que eles falam. A maré, nessa época que fala do Moisés, a maré se abaixou tanto que praticamente secou o local. Os estudos, sabe, os cientistas falam sobre isso. Mas a Bíblia não fala que praticamente secou o local. A Bíblia fala que eles passaram a seco o chão. Mas os estudiosos, os cientistas, descobriram que realmente aconteceu isso. Como também aconteceu lá em Josué, onde ele pede para o sol ficar parado, a lua não vir, sabe, para eles poderem vencer a guerra. Os estudiosos, os cientistas também descobriram isso. E ainda descobriram a data, 30 de outubro de não sei quanto aí. Descobriram até a data. Que pelos estudos que eles fizeram, realmente aconteceu esse milagre. O sol se parou e ficou o dia
sabe? Praticamente 24 horas. Então tudo se comprova e mostra que realmente o milagre acontece. O milagre acontece e aconteceu. Essa mensagem que eu estou trazendo para vocês hoje é para você crer naquilo que Deus te chamou. E isso não cabe somente ao pastor, ao líder, a quem for à frente fazer. Hoje, eu estou mostrando para vocês que naquela época Moisés era o líder e ele ouvia Deus. Mas hoje você sente o Espírito Santo. Você sente o Espírito Santo. Hoje você sabe que Deus está te chamando para fazer. Hoje você entende qual é o seu chamado. Porque Ele mostra em sonhos, porque Ele mostra em visões, porque Ele fala contigo, porque você sente queimar dentro de você, porque você arde algo dentro de você que você não se entende, você não consegue se compreender. Sabe? Hoje Ele mostra. Então o que eu quero dizer para você nessa mensagem? Aquela época acabou, irmãos. Aquela época se passou. Hoje vivemos algo forte e poderoso que vai mudar a história de outras pessoas através da sua vida. Acredita, Luísa? Bota um negócio aqui, por favor, para mim. Eu preciso mostrar algo para vocês. Eu quero que você entenda. Vou passar esse vídeo para vocês, só para vocês compreenderem como vocês também têm chamado. Como Moisés. Não cabe só hoje ao pastor. Não cabe. O que vocês podem fazer muito, sabe? Para não estar só, sabe? É você começar com sua liderança e falar assim: olha, eu quero fazer isso, isso e isso. Eu tenho algo dentro de mim queimando, como o João já fez, como outras pessoas que já fizeram, sabe? Tem algo dentro de mim queimando, eu preciso fazer. Então você precisa de pessoas orando pela sua vida, sabe? Te mostrando isso aí, filho. Não para não. É desse jeito aí mesmo, vamos embora. Não desiste. Você precisa de pessoas te direcionando, te mostrando o que fazer realmente. E junto com você. Você não está só. Mas não cabe só o pastor. Não cabe só o pastor evangelizar na rua, não cabe só o pastor pregar, não cabe só o pastor ir nas casas para visitar, não cabe só o pastor, sabe, entrar no hospital, sabe, para poder orar para o enfermo, não cabe só, porque a Bíblia fala, ide e pregar o evangelho a toda criatura. O ide não está relacionado a só pastor, o ide está relacionado a pessoas, até crianças como ela. Porque eu creio, e eu já vi, crianças que oram e pessoas são curadas. Eu creio nisso e já vi. E por que é diferente isso? O problema é que você não aceita aquilo que Deus está te chamando. É verdade. Deus está te chamando hoje com um grande propósito. A única coisa que temos que entender é que não somos sozinhos. Não somos sozinhos. Não tem como ser só. Só vai chegar um momento que vai morrer. Não vai suportar, não vai aguentar. Porque o mundo espiritual é real, não é brincadeira. Não é brincadeira. E ele é paciente. O inimigo é paciente, cauteloso, sabe? Estratégico. Aí quando você acha que está sozinho, poderoso, sabe? Mudando a história de pessoas, transformando vidas e aquilo tudo acontecendo. E você está se achando ali. Daqui a pouquinho começa a enfraquecer, começa a ter problemas, começa a vir a dificuldade. Por quê? Porque está só. Moisés não estava só. Quando Moisés abriu a boca e falou assim, ó, eu não consigo falar direito. Deus levantou Arão junto com ele e falou assim, você não vai só. Tem pessoas contigo. Aleluia. No momento de batalha de guerra, onde Moisés estava em cima do monte, sabe, lá assim, ó, orando para poder vencer os amalequitas, está lá, clamando, sabe? Mas os braços pesaram, porque ele não é feito de ferro. Ele é ser humano. Os braços pesaram. Deus levantou Arão e Ur para ficar do lado dele. Botou ele sentado e segurava os braços dele. Até a batalha acabar. Até vencer a guerra. Você acha que isso é diferente de hoje em dia? Não. Não é diferente hoje em dia. Eu preciso das suas orações. Eu preciso das suas buscas. Eu preciso do meu nome lá, no seu momento de oração, no seu caderninho, na sua cartolina, onde tiver de botar, sabe, na parede enorme. Eu preciso, a minha família precisa das suas orações. Isso é cobertura. Isso é cobertura. Preciso das suas intercessões. Glória a Deus, aleluia. É isso que faz a diferença. É no momento, sabe, quando as coisas apertam, como aconteceu com Alice e Aira, sabe, pegar o telefone, a hora, clama, como é que é? Começa a orar, começa a clamar, sabe?
Porque é preciso. É preciso. Se ele fala, quando estiver 2 ou 3, sabe, falando do meu nome, eu estarei presente. Imagine, várias pessoas do mesmo foco, é intercessão por uma pessoa, clamando por ela. É o que eu preciso, filho. Pessoas com esse foco. Vamos orar pelos pastores. Vamos clamar pela família dele. Vamos mudar a história. Porque eu sei o que ele está fazendo lá. Não é ele que está sendo usado. Ele só tem um coração disponível para poder Deus fazer. Não é ele, não é o nome dele. Não é. E ele é ser humano, é carne e osso igual a ele. Então vem a dificuldade, vem a dor, vem o desespero, vem. A diferença é você entender a quem você serve. Essa é a diferença. E hoje eu quero botar algo aqui, bota aqui. Por favor. Você consegue? Vai cá, a caixinha aqui. Quero botar algo para vocês aqui, para a gente estar encerrando. Algo que muitos já podem ter visto no filme, qual que for, mas eu tenho um propósito de mostrar para vocês isso essa noite. Eu quero que vocês vejam. Vamos pra caixa. Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver? Tá. Isso é uma parte de um filme. Só que eu quero que vocês entendam essa parte aqui separada. Eu achei tremendo isso. Pode botar. Satanás vem para roubar, matar e destruir. E ele está roubando a sua alegria. Ele está matando a sua fé e está tentando destruir a sua família. Se eu fosse você, eu deixaria o meu coração de bem com Deus. Você precisa lutar em oração. Você precisa expulsar o verdadeiro inimigo da sua casa com a palavra de Deus. Está na hora de você lutar, Elizabeth. Está na hora de você lutar por seu casamento. Está na hora de você lutar contra o verdadeiro inimigo. Está na hora de você tirar as luvas e lutar. Eu não sei onde você está, diabo. Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente e já aproveitou o suficiente. Já chega! Agora acabou! Jesus é o Senhor desta casa! Amém! E isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui! Em nome de Jesus! Você não vai ter meu casamento! Não vai ter a minha filha! E com certeza não vai ter o meu homem! Agora esta casa está sob nova gestão! E isso significa que você está fora! Glória a Deus, aleluia. E outra coisa! Eu me cansei de você roubar a minha alegria! Isso vai mudar também! A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido! A minha alegria vem de Jesus! E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você! Então volte pro inferno onde é o seu lugar! E deixe a minha família em paz! Glória a Deus. Se levante para a gente estar encerrando, irmãos.